Olá, primeiro, tudo bem com vocês? Eu quero corrigir com vocês o resumo, o quadro mental ficava ao critério de vocês, que eu enviei para vocês o texto de Sócrates, a vida de Sócrates, a questão socrática, o problema das fontes, e o segundo texto era a descoberta da essência humana, o homem e a sua psique. Bem, os dois textos fazem parte de um livro, o título do livro, História da Filosofia da Antiguidade e da Idade Média, é um livro muito bom, Giovanni Reale e Dario Antiseri. Escreve esse texto que eu achei muito interessante para a gente começar, manter a discussão que estávamos tendo de Sócrates. Ótimo, então vamos lá. Vocês podem ver que o primeiro texto ele vai tratar aí sobre Sócrates, da punição que Sócrates teve pela cidade, de não crer nos deuses e de corromper a juventude, inclusive de criar novas doutrinas, novas teorias, novas religiões, que era o daimon. Vamos discutir mais na frente. Cita também que ele era filho de um escultor, uma obstetriz, tanto que faz parte do seu método socrático, ou dialético, a arte do parto, como se diz, a maiêutica. O método dialético, recapitulando, era dividido em dois momentos, ironia e maiêutica. A ironia é a contestação, a maiêutica é a arte do parto. Parto das ideias. O texto também fala de duas fases, uma física da juventude, onde ele estava muito ligado aos filósofos físicos, os pré-socráticos, e a fase da maturidade. Cita aí 3 personagens, na verdade 4. O Aristófanes, que critica Sócrates numa obra chamada As Nuvens, faz uma sátira de Sócrates, mas é o Sócrates que ele faz uma sátira, é o Sócrates da primeira fase, é o Sócrates ainda das ideias ainda muito ligadas aos filósofos pré-socráticos. Platão e Xenofonte são 2 filósofos, Platão com uma repercussão na história da filosofia muito maior, mas Platão ele faz Sócrates porta-voz de suas doutrinas, suas teorias. O Xenofonte, um Sócrates tem muitas dimensões, tem dimensões muito reduzidas. E por fim, Aristóteles, mas não conheceu, não foi contemporâneo de Sócrates. A questão era, a Sócrates existiu? Bem, nós temos aí 3 personagens que conviveram com ele. O Aristófanes, o Xenófanes e o Platão. Então nós podemos fazer que sim, embora Platão use o personagem Sócrates nas suas obras como porta-voz de suas doutrinas, muitos dizem que é até difícil separar o que é de Sócrates e o que é de Platão, mas de Sócrates nós definimos muito bem o método socrático, no qual está muito presente o seu Platão, e Platão, a gente vai ver no terceiro bimestre, ele desenvolve isso mais um pouquinho. Bom, o importante é que Sócrates foi uma revolução espiritual, a figura de Sócrates na Grécia. Qual é a revolução industrial? E a gente já entra no próximo texto, que é a descoberta da essência do homem. Qual que é a revolução espiritual? É a descoberta da essência do homem, é a problemática do homem, coisa que ele pegou dos sofistas. E ele, é claro, fez um trabalho muito melhor e mais completo dos sofistas, não se atendendo ao relativismo sofístico, mas buscando explicar o homem e buscando a essência humana. Para ele, a essência humana é a alma. A alma, para Sócrates, é a mesma coisa de Logos, que é a razão. Então, o homem é conhecimento. Aqui ele inaugura uma postura humana fundamental. A alma é a sede da nossa atividade pensante e da nossa ética operante. Há uma postura muito interessante quando você fala de Sócrates, que é do racionalismo ético de Sócrates. Porque a riqueza para o filósofo Sócrates não é ouro, prata, a riqueza para ele é o conhecimento. Portanto, cuidar da alma é cuidar do conhecimento, ou seja, se tornar cada vez com maior saber, com maior sabedoria. Por isso ele coloca como um paradigma fundamental é o conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, que estava escrito lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos. Ele pega isso como lema da sua conduta, da sua filosofia. Tanto que aí tem um novo quadro de valores. O vício seria a ignorância e a virtude seria o conhecimento. Para o filósofo era impossível
o homem que conhece, né, o sábio, ele fazer o que fosse o errado, fazer o que fosse o contrário disso. Ora, quanto mais eu conheço, melhor eu devo ser. Então, algumas pessoas até colocam a questão seguinte: se quanto mais eu conheço, mais mal eu posso fazer. Sim, mas quanto mais eu conheço, mais responsável eu passo a ser. E por isso, a gente pode até dizer que nos crimes hoje, né, levando em conta o direito brasileiro, e vamos falar do direito penal brasileiro, né, quanto mais eu planejo, quanto mais eu sei dos fatos, maior vai ser a minha punição, né? Porque aí demonstra uma vontade de que aquele fato acontecesse. Então, não está longe do que Sócrates pensa, porque quanto mais eu conheço, mais responsável eu sou, né? Então, assim, é impossível para ele, por isso uma ética muito ligada ao conhecimento. É impossível o homem que conhece o bem fazer o mal, né? Porque se ele fizer, consequências claríssimas, né, da reprimenda jurídica ele pode ter. E não tem como ele se faltar a isso, né? Porque às vezes uma pessoa que comete um delito, se lhe faltar a condição, o discernimento, ele tiver com problemas mentais, no nosso direito, ele não sofre punição, mas pessoas que têm totalmente discernimento das coisas, ele vai ter uma punição de acordo com o grau de conhecimento, né? Então vai lá, vamos continuar aqui. Ele enfatiza bastante o autodomínio do sujeito, né? A racionalidade ela deve ser controladora das paixões, da animalidade. Tornar-se humano é tornar-se consciente das suas faculdades humanas e, portanto, fazer com que os vícios se tornem submissos à racionalidade. O vício é a ignorância, a virtude é o conhecimento, né? É um lema, inclusive, maçônico. Outro termo importante para o filósofo é o que chamamos de sofrosine. O que é isso? Perfeito controle e autodomínio das paixões, ou seja, a razão deve controlar as emoções, né? Para que o homem se torne mais conhecedor de si mesmo e, portanto, mais autônomo. O autodomínio seria liberdade, né? Porque o autodomínio conduz o que ele chama de autarquia ou autonomia. O que é essa palavra autonomia? Fazer por conta própria, não depender de ninguém. A felicidade é possível quando o homem passa a ser o artífice de sua própria vida, de seu próprio comportamento, né? E como ele consegue isso? A partir da capacidade de razão, de pensar, né? E de escolher o melhor para ele. É impossível eu sabendo das coisas, escolher o pior, né? Vou escolher sempre o melhor, que é cuidar da alma. O que é o cuidar da alma? Cuidar do conhecimento. Quanto mais conheço, melhor eu me torno, um homem melhor, uma mulher melhor eu posso ser. Então, para ele, Deus é uma inteligência ordenadora, né? Que é possível ele se aproximar de Deus no sentido de que se torne com mais conhecimento. O conhecimento é a possibilidade de salvar ou de libertar o homem da fraqueza, do orgulho, da inveja, ou seja, das coisas que apegam, que o puxam para baixo. Portanto, o conhecimento tem a condição de libertar o homem das suas mazelas, né? E por fim, ele fala do daimônio. O que é o daimônio? E foi traduzido como demônio, né? Ele falava que ele escutava o seu daimônio, né? Mas o que é isso, daimônio, daimonia ou daimônio? É o princípio da razão, né? A voz interior, portanto, a reflexão, né? Então, escutar o daimônio é a mesma coisa de colocar tudo em xeque, ou seja, colocar tudo para ser pensado, discutido, refletido, né? O daimônio ele não ordena, ele apenas veta o errado. Portanto, o homem pode, inclusive, escolher o que é melhor e o do que é pior, ponderar, colocar na balança justamente pelo critério da razão, né? Mas quando ele fala o daimônio, ele é considerado como aquele que quer incrementar de novos deuses o panteão grego e também passa a ser condenado. Ok, meninos? Até a próxima, então.